A paz, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem com vocês? Gostaria de trazer aos irmãos hoje um estudo sobre o arrebatamento, a batalha do Armagedon e, e as bodas do Cordeiro. Em que momento estes eventos acontecem e a ordem deles. Caso algum dos irmãos ainda não seja inscrito no canal, peço por favor que inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos, para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, gostaria de começar este estudo fazendo duas perguntas. A primeira é: vocês conhecem algum noivo que em seu casamento ele recebe apenas uma parte da noiva? E a segunda pergunta é: vocês conhecem algum rei que ele dá a festa da vitória, repartindo os despojos da batalha antes da batalha acontecer? É isso que nós aprendemos na visão pré-tribulacionista, aonde a igreja ela será arrebatada 7 anos antes do fim, ficará fora da grande tribulação uma parte da igreja, e a festa das bodas vai estar ocorrendo por 7 anos. Veja só, irmãos, é como se uma pessoa fosse casar e levasse para ela somente metade da noiva. É como se um rei ele começasse a repartir os despojos da batalha antes de vencer a guerra. Isso não existe, irmãos. Nós sabemos que Deus é quem sairá vitorioso no final. Porém, Deus, ele nos ensina que nenhum rei reparte os despojos antes da batalha. Nenhum marido recebe metade da esposa. Então, como que o Senhor Jesus ele receberia apenas uma parte da sua igreja e a outra parte ficaria aqui no mundo? E ainda mais, como que o Senhor Jesus ele receberia uma parte da sua noiva, daria uma grande celebração, uma grande festa, faria um grande banquete, sendo que a outra parte da sua noiva estaria sofrendo nessa terra, sendo até morta por causa do nome de Jesus? Então, irmãos, vocês realmente acham que Deus ele conseguiria se alegrar vendo aqueles que são capazes de morrer por causa do seu filho, estando sofrendo aqui na terra, enquanto uma parte está festejando no céu? Isso é mudar o caráter de Deus. Deus ele só vai se alegrar e comemorar e festejar quando todo o seu povo estiver junto com ele festejando, não uma parte desse povo. Você consegue entender isso? Então não é preciso muito para que nós possamos entender que o pré-tribulacionismo é doutrina humana e não doutrina da palavra de Deus.
Não é muito que precisamos para compreender isso. Basta apenas um pequeno raciocínio, como nós estamos fazendo aqui. Porém, nós vamos ler textos que vão nos ajudar a entender, textos que nos mostram que o arrebatamento, a batalha do Armagedon e as bodas do Cordeiro é no final e não antes da grande tribulação. Então, irmãos, não se recebe uma parte da noiva, não se comemora a vitória antes da guerra. Mesmo Deus sabendo que Ele é que é o vitorioso no final. Todos nós sabemos que Deus é o vitorioso no final, mas Ele, para nos ensinar, mostra que não se comemora a vitória antes da batalha, para que nós possamos aprender. Então, meus irmãos, o arrebatamento e as bodas não acontecem 7 anos antes, como a linha pré-tribulacionista ensina. A palavra de Deus, ela vai nos falar em 1 Coríntios 15 de uma última trombeta, aonde a igreja será arrebatada. Essa última trombeta, que é falada em 1 Coríntios 15, Paulo teve o entendimento através do Espírito Santo pela festa do jubileu. Em Levítico, no capítulo 25, versículo 8, diz que o povo deveria contar 49 anos. E então no ano 50, no dia da expiação, ou seja, concluída a festa da expiação. A festa da expiação é o quê? É a festa onde há o perdão dos pecados. Era o dia em que os pecados do povo eram expiados. Todo o pecado do povo era expiado naquele dia. Em um só dia, todo o pecado do povo era expiado. E então, nesse dia, com a expiação concluída, passava-se pela terra uma grande trombeta. Ou seja, nós vemos uma grande trombeta passando na terra, em toda a terra de Israel, no dia da expiação, no ano 50, anunciando o ano da libertação. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai falar dessa grande trombeta em Mateus capítulo 24, versículo 31. Diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Isso daqui é o arrebatamento. E em que momento o Senhor Jesus ele fala que isso vai acontecer? Quando nós pegamos o contexto, lendo no versículo 29, vai dizer: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu.
Estão vendo aqui, ó? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vamos ver a última trombeta lá em Apocalipse 11, que é a sétima trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, vai dizer assim: Nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Então vejam só, nós vemos que Paulo ele entendeu sobre o arrebatamento e sobre uma última trombeta através da festa do jubileu. É claro que em Isaías 66:10 fala da vinda do Senhor em chama de fogo. Em Isaías 27 vai falar de um grande toque de trombeta, aonde o Senhor ele vai colher os filhos de Israel das extremidades da terra. Então, na lei e nos profetas, nós vemos falando do arrebatamento. Só que na lei esse mistério ainda estava oculto. Através do Espírito Santo, esse mistério foi revelado para o apóstolo Paulo e para os apóstolos, para ensinarem a igreja. E nisso nós vemos as mensagens do arrebatamento que são formadas. Caso os irmãos queiram entender melhor isso que eu estou falando, tem um vídeo que eu fiz do arrebatamento, onde eu pego vários textos do Antigo Testamento e mostro para os irmãos a mensagem do arrebatamento no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele existe a partir do Antigo e o livro do Apocalipse ele engloba toda a Bíblia para que nós possamos entender ele. Então, se você despreza a lei, os salmos e os profetas e fala que tem que ficar só com o Novo Testamento, você não vai compreender o livro do Apocalipse. Essa é a mais pura realidade. Então, nisso, nós lemos em Mateus 24 que o sinal do Filho de Deus aparece no céu, no momento do arrebatamento. E veja o que acontece no toque da sétima trombeta em Apocalipse 11. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Veja, antes do toque da sétima trombeta, o poder ele está sim nas mãos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele ainda não assumiu o poder. Veja que ele assume o poder e passa a reinar no toque da sétima trombeta. Continuando diz: Na verdade as nações se enfureceram. Batalha do Armagedom. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Bodas do Cordeiro.
e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então veja aqui. Abriu-se o santuário de Deus no céu, e foi vista a arca da aliança. A arca da aliança nos leva para quê? Dia da expiação. Lembra do que eu expliquei da festa do jubileu? Em Levítico 25:8. Vamos ler Levítico 25:8 para não ficar somente nas minhas palavras faladas de cabeça. Você também pode ler na sua casa. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Ou seja, trombeta vibrante é a grande trombeta que eu falei, tem tradução que está escrito grande trombeta. Ou então chifre de carneiro, que vai estar escrito. Então, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade à terra e a seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então vê, a festa do jubileu, ano de libertação. Por que ano de libertação? Se você ler depois a festa, você vai ver que todo escravo era liberto, toda pessoa que perdeu sua herança, a sua herança era restituída. Tudo que se havia perdido no ano do jubileu é restaurado. É ano de libertação. Então, por isso que em Isaías 61 está escrito para anunciar o ano aceitável ao Senhor. Jesus, na primeira vinda dele, ele disse que veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é no momento em que ele, pela segunda vez, vier arrebatar os seus escolhidos, entregar galardão aos seus santos e fazer justiça na terra. Então, irmãos, veja o que acontece na 7ª trombeta. Fala que o Senhor, ele assumiu o poder e ele passou a reinar. Ele não estava reinando antes. E nós vemos que em Apocalipse 20 vai se falar do reino milenar de Cristo, ou seja, 1000 anos do reinado de Cristo na terra. Ele não estava reinando antes. Fala, as nações se enfureceram. As nações, está falando ali de todo o exército que se junta com a besta e com o falso profeta para fazer guerra contra o Senhor na vinda, no vale do Armagedon. Então diz, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Veja o que nós vamos ter de revelação também no profeta Daniel, que é algo que vai deixar esse entendimento muito mais claro
para nós. Vamos ler Daniel 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, seja 3 anos e meio, 1260 dias. E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas se cumprirão. Por quê? Nós vemos em Apocalipse 13 que a besta ela recebe autoridade para fazer guerra aos santos por 42 meses. Nós vamos ver em Daniel 7, em Daniel 8 também, falando da guerra que a besta faz aos santos por 3 tempos e meio. Então essa expressão ela é usada no profeta Daniel se referindo a 3 anos e meio. E aí fala que se cumprirão estas coisas. E aí é o que Daniel vai dizer. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui está a parte que eu queria chegar. Por quê? Quando fala aqui que é tirado o sacrifício e posta a abominação desoladora, é quando o anticristo recebe a sua autoridade. Ou seja, passou os primeiros 3 anos e meio, vai entrar nos 3 anos e meio finais, então ele recebeu autoridade. Metade da última semana. Da metade da última semana até o tempo em que ele vai ser julgado, ó, aqui fala, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O que acontece? Na sexta trombeta, no sexto cálice da ira de Deus, nós vemos que saem 3 espíritos malignos para reunir os exércitos para a batalha do Armagedon. Um espírito maligno da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São 3 espíritos malignos. Esses 3 espíritos malignos que eles vão sair para juntar todas as nações para a batalha do Armagedon, eles vão ter que ir pelos 4 cantos da terra.
Ou seja, não vai se ajuntar os exércitos para a Batalha do Armagedon da noite para o dia. Até porque veja o efeito que os selos, as trombetas e os cálices vão causar na terra. Haverá muita destruição. A tecnologia que existe hoje em dia, os recursos tecnológicos de armamento, tudo que nós vemos hoje em dia, vai tudo se acabar, se extinguir. O mundo não será como nós vemos hoje. Então, nós vemos o quê? Que o tempo em que a igreja ela é pisada é até 1260 dias, que é 3 anos e meio, 3 tempos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E o tempo em que vai acontecer o fim, a Batalha do Armagedon, é 1290 dias. Porque esse espaço de 30 dias, nós vemos a besta reunindo seus exércitos. Então, qual que é a ordem? Nós vemos o arrebatamento da igreja no final dos 7 anos. 30 dias depois nós vemos a Batalha do Armagedon. E por último é que vem as bodas do Cordeiro. Por isso que nós vemos as bodas do Cordeiro escrito em Apocalipse 19, depois da queda da Grande Babilônia. Então, meus irmãos, os irmãos podem ler depois e confirmar. Em Apocalipse 19, fala-se que chegou o tempo das bodas do Cordeiro. Então veja, as bodas elas só acontecem depois da queda da Grande Babilônia. Como que eu posso colocar 7 anos antes? Porque está escrito em Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Veja só, 1260, o arrebatamento. 1290, a Batalha do Armagedon. Na Batalha do Armagedon, nós vemos falando que Satanás ele vai ser aprisionado. Nós vemos falando que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Então, veja a cena. Depois da batalha, o que nós costumamos ver em filmes depois das grandes batalhas, se pegarmos filmes medievais? O exército vitorioso, além de pegar os despojos para repartir entre os seus soldados, eles pegam os derrotados, alguns são levados como prisioneiros, aqueles que ainda estão vivos, e eles serão julgados. E sendo julgados, eles são que? Aprisionados. E aí nós vemos que a besta e o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo. E a besta, ela não é um homem. A besta são povos, línguas e nações. Eu já fiz um estudo falando sobre isso. E o outro estudo que eu vou fazer é falando sobre o falso profeta, que é o anticristo. Mas eu ainda não fiz esse estudo. Mas vemos que muitas pessoas que estiverem vivas ali
depois da batalha final, que vai ser pego, aprisionado, porque fala que a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, nós vemos que vai ter muitas pessoas que já vão ser lançados no lago de fogo, tem aqueles que serão mortos em batalha, e o exército vitorioso vai repartir os despojos, receber galardão. Entendem, irmãos, como se torna coerente o que o trabalhar de Deus? Arrebatamento, a batalha do Armagedon e, por último, as bodas. Não arrebatamento, as bodas e depois a batalha final. Entendem agora o porquê das perguntas que eu fiz lá no começo? Então, irmãos, você que acompanhou até aqui, se ainda não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.